Um estudo internacional indica que 51% das crianças no quarto ano do ensino fundamental do Brasil não dominam habilidades básicas de matemática. Fazer tabuada, interpretar gráficos simples ou somar e subtrair números de 3 algarismos impõe dificuldades. Os alunos sequer alcançam o nível de conhecimento considerado baixo. Cerca de 5% deles não tiveram qualquer reação ao exame. A pesquisa foi divulgada pela Associação Internacional de Tendências em Matemática e Ciências. As provas são aplicadas a cada 4 anos desde 1995. Entretanto, é a primeira vez que estudantes brasileiros participaram do teste. De um total de 64 países, o desempenho só não foi pior do que Marrocos, Kuwait e África do Sul. Dora Kramer e Nelson Kobayashi são números, obviamente, que retratam uma situação muito triste da educação, né? E o que chama a atenção, né, Dora? Você imagina dar um teste, um exame para um estudante, para um aluno como esse, ele não tem qualquer reação, ele não sabe responder absolutamente nada, né? E a gente tem vários estudos, várias pesquisas que mostram que pessoas do ensino médio não têm condição de interpretar um texto. Esse é um dos exemplos, é um sinal, melhor dizendo, muito eloquente da situação da nossa educação. É um assunto repetido, que a gente fala sempre, mas a respeito do qual não se toma nenhuma providência efetiva. Tem aqui uma coisa, um projeto, um programa, mas o investimento pesado na educação, como fizeram países que até outro dia do ponto de vista histórico, né, eram países considerados subdesenvolvidos, hoje são considerados países desenvolvidos exatamente porque o investimento da educação. Agora, é um investimento de longo prazo, é um investimento que não tem um rebatimento, um reflexo eleitoral imediato. E eu acho que tem muito a ver com isso, essa absoluta inércia do nosso país em relação a essa questão tão importante. E a gente vê quanto é importante a cada vez que surgem dados vergonhosos como esse. Pois é, o Kobayashi, a Dora toca nesse ponto que é interessante, né? Toda vez a gente divulga uma pesquisa que trata desse cenário, mostra esse mesmo retrato, mas não há uma reversão disso, né? E é bom lembrar o seguinte, que a pandemia piorou o que já era ruim, né? Piorou, alguns especialistas dizem que não há como medir ainda o impacto negativo que a pandemia gerou a muitos alunos que passaram por um período muito grande fora das escolas que não estavam preparadas, assim como o mundo todo não estava preparado para um período tão grande de restrições de relacionamento, de presença, enfim, de encontro. Só daqui a algum tempo que a gente vai ter essa radiografia do tamanho mal que a pandemia fez, principalmente na área da educação. Agora é interessante, Thiago, que esse número chama atenção porque a gente está falando das habilidades mais básicas de matemática, ciências, enfim, matérias que é o básico, que as crianças precisam aprender ali, as matérias do dia a dia. Quando nos países mais desenvolvidos e na educação, nos conceitos de educação e pedagogia mais modernos, eles já avançam para um outro aspecto, que é justamente o trabalho com as soft skills, né? As crianças, elas devem aprender a trabalhar em equipe, desenvolver liderança, negociação, a própria resiliência, lidar com as frustrações, são as habilidades pessoais. Mas para que essas habilidades pessoais sejam trabalhadas nas escolas, é preciso que o básico seja feito. Então a gente está muito atrasado. Nem o que é mais básico o Brasil entrega para as crianças, que dirá essas novas habilidades que o mercado de trabalho tem cobrado, que dirá as especificidades em relação às profissões do futuro, a lidar com tecnologia, a lidar com programação, enfim, essas profissões que certamente estarão no topo de linha nas próximas décadas. Ou seja, é um cenário muito, muito preocupante para hoje, mas principalmente muito preocupante para o que será da próxima geração brasileira. Enfim, é algo para servir de alerta, principalmente ao Ministério da Educação e aos governantes.